Fala pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar sobre investimentos no exterior e eu vou te mostrar 4 ETFs interessantes que podem fazer sentido na tua carteira de investimentos. Então, fica ligado nesse vídeo. Vamos lá. Antes disso, para quem não sabe, um ETF é basicamente um fundo de investimento que é negociado na bolsa de valores e ele busca replicar algum índice, né? Ele busca replicar algum conjunto de ativos. Na bolsa americana, que é um mercado muito mais desenvolvido, existem diversos ETFs disponíveis, né? Então, ETFs de ações, ETFs de renda fixa, de REITs, que são os fundos imobiliários americanos, de setores da economia, né? Então tem uma gama muito grande de ETFs disponíveis para investir lá nos Estados Unidos. No Brasil, o mercado de ETF ele vem crescendo nos últimos anos, mas ainda não é tão desenvolvido como é os ETFs, né, no mercado americano. Por exemplo, aqui no mercado brasileiro, a gente tem o IVVB11 e o BOVA11, né, que são os ETFs aí mais negociados, e eles replicam algum índice. O IVVB11 replica o índice da Bolsa Americana, o BOVA11 replica o índice da Bolsa Brasileira. Então, sem enrolação, eu quero te mostrar 4 ETFs que são negociados na Bolsa de Valores americanos e que você pode incluir na sua carteira de investimentos se fizer sentido. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos, tá? É só um estudo, uma análise para te ajudar a pensar e construir a tua carteira de investimentos com o passar do tempo. Então, vamos lá, vamos aqui para a tela do meu computador. Eu vou começar te mostrando o ETF VYM. Para fazer essa análise e buscar essas informações, eu estou usando um site americano aqui, que é uma ferramenta grátis, que eu acho que é muito boa para analisar ETFs americanos, que é o site etf.com, tá? O ETF VYM é o Vanguard High Dividend Yield ETF, tá? Então ele é um ETF de ações americanas de empresas pagadoras de dividendo, tá? Um ETF bem interessante. Logo de cara aqui a gente tem um gráfico que mostra o retorno desse ETF, né? Nos últimos 5 anos, aqui a gente tem o retorno dele acumulado, né? Então nesses últimos 5 anos ele rendeu basicamente 48%. Embaixo tem um segment benchmark, né? Que é basicamente uma comparação com outros ETFs que também buscam investir em ações de dividendos. A gente consegue ver que ele está tendo uma performance acima da média do segmento dele. Esse ETF, VYM, cada cota, né, desse fundo na Bolsa Americana está sendo negociado a $107. Então esse seria o valor mínimo para começar a investir nesse ativo. Aqui para baixo a gente tem a performance, né, e aqui é a performance anualizada, tá? Então quando a gente olha nos últimos 5 anos, ele tem uma média aí de 8,39% de rendimento ao ano nos últimos 5 anos. E em um período maior, de 10 anos, ele rendeu na média aí 10,39% ao ano, né? Lembrando que isso aqui é em dólar, pessoal. Então, olha que interessante, imagina você ter um rendimento desse na sua carteira em dólar. O VYM, por ser um ETF, ele possui uma gestora, né? Ele tem uma taxa de administração que é cobrada daquele fundo para fazer, dos investidores, para fazer a administração daquele ETF. No caso do VYM, ele tem uma taxa de administração de 0,06% ao ano, né? Então, é uma taxa de administração bem baixa quando a gente compara com fundos e outros ativos que a gente investe normalmente no Brasil. Seguindo aqui, pessoal, mais para baixo a gente consegue ver mais informações sobre a carteira do VYM, tá? Aparece aqui, né, que ele investe só nos Estados Unidos, então 100% da carteira do VYM está nos Estados Unidos. E uma informação bem interessante, né, é que esse ETF paga dividendos. No Brasil não é comum os ETFs pagarem dividendos, nos Estados Unidos tem essa vantagem. Então, caso a gente invista, por exemplo, no VYM, a gente vai receber dividendo. E quando a gente olha para os últimos 12 meses, o dividend yield aqui, né, a distribuição que esse ETF vem fazendo está na casa ali de 3% ao ano em dólares, tá? Então, além de você estar investindo numa carteira diversificada, você vai receber dividendos. E olha que interessante, esse ETF tem 441 empresas, então, pô, é um ETF super diversificado. Mais para baixo a gente consegue ver as principais empresas, né, a top 10, as 10 maiores posições desse ETF e também os setores. A gente vê aqui nos setores que a maior parcela, né, 19%, está no setor de finanças, depois a gente vê aqui de tecnologia voltada para a saúde, né, tecnologia de forma geral.
energia, etc. Então, um ETF bem diversificado, e aqui a gente consegue ver as principais empresas. A maior posição é da Exxon, depois a gente tem Johnson & Johnson, JP Morgan, Pepsi, né? Então, um ETF aí de empresas bem conhecidas que pagam dividendo, né? Então, como o próprio nome dele diz, é um ETF focado em empresas que pagam altos dividendos. Beleza, pessoal? Esse foi o primeiro ETF para analisar. Depois você pode fazer mais uma pesquisa, entrar ali no Google para buscar mais informações, mas é um ETF interessante aí para compor uma carteira nos Estados Unidos, beleza? Vamos para o próximo. O segundo ETF que vamos analisar hoje é o IJS, iShares S&P Small Cap 600 Value. Basicamente, esse ETF ele investe em small caps de valor. Então, o que quer dizer? São empresas menores, né, para o padrão bolsa, mas são empresas menores e small caps de valor. Então, é analisado aí questões de value investing na hora de selecionar essas empresas, tá? Esse ETF, ele custa, cada cota dele, 92,41 dólares, é a cotação atual, e aqui a gente consegue ver no gráfico a rentabilidade dele nos últimos 5 anos, né? Então, aqui a gente vê que ele rendeu aí basicamente 27, 28% em dólares nos últimos 5 anos. Aqui também a performance histórica, né? Então, olhando numa janela de 10 anos aí, ele tem uma média de uma rentabilidade de 9,6 ao ano em dólar, né? Então aqui é o retorno anualizado nesses últimos 10 anos. Ele tem uma taxa de administração um pouco mais alta do que o último que a gente olhou. Ele é um ETF da BlackRock, que é uma grande gestora americana, e ele tem uma taxa de administração de 0,25% ao ano, tá? Ainda pode ser considerado uma taxa de administração baixa, né? Quando a gente compara com fundos e etc. aqui no Brasil, mas é importante entender que tem essa taxa de administração. Esse ETF, ele também investe 100% nos Estados Unidos, tá? Como aparece aqui, o JS está investindo 100% nos Estados Unidos. Como ele é um ETF de small caps, de empresas menores, ele busca comprar empresas que vão crescer ao longo do tempo, né? Então ele é focado em crescimento, não é focado em dividendos, que nem era o último ETF que a gente estava olhando. Quando a gente olha aqui o dividend yield, né, a distribuição que ele vem fazendo de dividendos aos seus acionistas é um pouco menor, então aí está em 1,49% no último ano. E ele tem 457 empresas americanas, então, uma diversificação muito grande também. Aqui, quando a gente olha a carteira, né, as principais empresas, vocês vão ver que os nomes que aparecem aqui, como são empresas menores nos Estados Unidos, olhando aqui a primeira vez, né? A primeira vez que você olhar, pode ser que você não conheça nenhuma dessas empresas, porque são empresas menores lá dos Estados Unidos. Então, talvez, se você não acompanha tanto o mercado americano, pode ser que não conheça, né, essas empresas. Mas o ponto é, quando a gente está montando uma carteira de investimentos, a gente está pensando na estratégia como um todo. E quando a gente investe num ETF, a gente está fazendo um investimento bem diversificado. Então, não necessariamente a gente precisa conhecer as empresas que estão aqui dentro, mas sim a estratégia por trás desse ETF. É isso que a gente está analisando aqui. Esse ETF, ele está focado, né, 27% está em empresas de finanças, né, do setor financeiro americano. Depois a gente vê aqui que também tem de retail, de manufatura, empresas industriais, de consumo, né? Então também um ETF super diversificado e que vai ter posições em diversas empresas aqui, small caps. Beleza, pessoal? Esse foi a análise do IJS, foi o segundo ETF que a gente olhou, e vamos para o terceiro. Então, pessoal, acabamos de olhar dois ETFs de renda variável, né? Dois ETFs de ações, um que investe em empresas que pagam dividendos e outra que investe em small caps, empresas pequenas. Agora, o terceiro ETF que a gente vai olhar aqui no site do ETF.com é o SHV. Esse é um ETF de renda fixa, tá? Então a gente vai mudar um pouquinho aqui. Esse ETF, o iShares Short Treasury Bond, ele investe no Tesouro Americano, né? Então o Treasury são basicamente títulos do Tesouro Americano. E, pessoal, quando a gente olha para a economia americana, né, historicamente as taxas de juros no mercado americano elas são baixas. Então investir na renda fixa americana normalmente não traz grandes retornos. Atualmente, o momento que a gente está vivendo econômico, inflacionário e tudo mais nos Estados Unidos, a taxa de juros lá está bem elevada, considerando o histórico americano, né? Está acima de 4% ao ano. Então, vai ter uma remuneração aí em dólar acima de 4%, investindo no Tesouro Americano, que teoricamente é considerado o mais seguro aí do mercado mundial. Cada cota do SHV está em torno ali de 110 dólares, tá?
E aqui a gente vê o retorno dele nos últimos 5 anos, né? Como eu comentei para vocês, não é um retorno que nem a gente olha lá para a parte de renda variável, porque é um ETF de renda fixa. Mas faz sentido numa carteira diversificada, tá nos diferentes setores, né? Então esse ETF ele rendeu aproximadamente 6, 7% nos últimos 5 anos. O retorno anualizado dele aqui é baixo, né? Então, olhando os últimos 10 anos nos Estados Unidos, ele rendeu na média 0,75% ao ano, considerando que é um investimento em renda fixa, né, nos treasuries americanos. O SHV também é um ETF da BlackRock, né, uma grande gestora americana, e ele tem uma taxa de administração de 0,15% ao ano. Olhando para a carteira, né, então como ele investe no Tesouro Americano, ele está 100% alocado nos Estados Unidos. E aqui aparece basicamente a diversificação dos títulos americanos, né? Então são em grande maioria aqui os Treasury Bills, né? Que são títulos do Tesouro Americano e de diferentes vencimentos, né? Então aqui aparece 9 de maio, 30 de abril, etc. São títulos de curto prazo americanos, tá? Então quando a gente olha para uma carteira bem diversificada no mercado americano, pode fazer sentido incluir esse ETF na sua carteira. E pessoal, para você que já investe, tem um patrimônio, mas quer contar com uma consultoria de investimentos personalizada, quer ter o apoio de um profissional ao seu lado na hora de tomar as decisões de investimento, entre em contato com a gente nos links aqui na descrição, porque aqui na Musa Capital nós somos consultores de investimentos, nós ajudamos os nossos clientes a montarem as suas carteiras pensando nos seus objetivos financeiros e fazemos um acompanhamento ao longo do tempo. Então, se você quer contar com um profissional do teu lado para fazer essa montagem de carteira, uma troca de ideias, etc., entre em contato com a gente pelo link aqui na descrição. E, sem enrolação, vamos para o último ETF que a gente vai analisar hoje, que é o VNQ. Vamos lá para o VNQ. O VNQ é o Vanguard Real Estate ETF, é um ETF que investe nos REITs, que são basicamente os fundos imobiliários americanos, né? Então, para quem quer investir no setor imobiliário nos Estados Unidos, o VNQ pode ser uma opção interessante. O VNQ, cada cota dele está sendo negociada em torno de $82 na Bolsa Americana. O retorno dele nos últimos 5 anos tá na casa ali dos 30%, tá? Pegando o retorno acumulado aqui nos últimos 5 anos, e aqui, quando a gente fala de total return, a gente está considerando a variação da cota do ETF mais os dividendos que ele está pagando, tá? Então tá na casa dos 30%. Ele tem uma performance aqui média de 5,4% ao ano nos últimos 10 anos. Esse é um ETF da Vanguard, também uma gestora muito grande lá de ETFs nos Estados Unidos, e ele tem uma taxa de administração de 0,12, tá? Então também uma taxa aí razoavelmente baixa. O VNQ ele tem 167 ativos, então tem 167 REITs investidos aqui. E ele paga, né, um dividend yield, quando a gente olha para os últimos 12 meses, ele pagou 4,21% de dividendos em dólar, tá? Então, o VNQ, por ser um investimento aí no setor imobiliário, vai pagar dividendos para os seus investidores. Ele está 100% alocado nos Estados Unidos, só investe em REITs americanos. E aqui a gente tem os principais REITs que estão dentro do VNQ, né? Então aqui a gente vê o Prologis, o American Tower, o Realty Income, o Simon Properties. Então são diferentes ETFs aqui, né? O Simon Properties são basicamente shoppings que tem lá nos Estados Unidos. O Realty Income ele é bem diversificado, tem lojas de varejo, tem várias, né? Tem diferentes setores, o American Tower, então o Prologis, o Equinix. Então é uma diversificação bem grande aqui em diferentes REITs. Pode ser um ETF também interessante para colocar na sua carteira de investimentos. Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Se tu gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo, deixa o teu like, compartilha com outras pessoas e não esquece de se inscrever no nosso canal, porque todas as segundas e quintas-feiras temos vídeos novos para vocês acompanharem aqui. Obrigado, pessoal, e até a próxima.